Boa tarde, tudo bem com vocês? Hoje a nossa live é com a Andrea Kerstin, da SAP. O volume tá alto aqui da música, o negócio tá a mil. A Adriana deve estar entrando. A Andrea é uma pessoa muito querida. Ai, desculpa, só um pouquinho. Deu, tá certo. Vamos ver. E aí, pessoal, como é que tá esse frio aqui em Porto Alegre? Muito gelado, né? E tô aqui cheia de roupa, matando esse friozinho aqui de 10 graus. Mas o dia tá lindo e com certeza aqui a gente vai trocar bastante coisa pra gente poder também estar aprendendo. Oi, Marco Aurélio, sempre aí conosco. E vamos trocar bastante coisa, ter uma live bem gostosa da gente saber como é que empresas globais estão trabalhando com esse momento, como é que elas estão se organizando nesse dia a dia, né? Tanto aqui no Brasil, como também em outros países. Então essa vai ser a nossa função hoje aqui. Tá me dizendo que não entrou ainda, que a live não entrou, mas já entrou. Ó, entrou. Oi! Te convida aí pra... Aqui, pesquei ela. Aí dando, entrando. Oi, pessoal. Oi, Oi, Helena. tudo bem? Que linda que tu tá, toda chique. Bem, Nada. deu? Certinho? Agora tá tudo certo, é que eu não estava conseguindo antes, não tinha entrado, tinha demorado um pouquinho, mas agora deu certinho. Ai, que bom. Então, como eu estava falando, estava te esperando tu entrar. A gente então vai falar hoje sobre adaptabilidade, como é que as empresas. Ó, a tia Adriana, beijos para ti. Oi, Ana Paula. Então, a Bem, gente hoje vai conversar como que uma empresa global, né, tá aprendendo com o outro lado do mundo para quando as coisas chegarem aqui estarem mais tranquilas, né? Então, vou pedir que tu te apresente para o pessoal. Tem bastante gente aqui que já te conhece, tem outras pessoas que ainda não te conhecem. Eu quero muito te agradecer pela tua disponibilidade de poder estar conosco hoje, mas vou deixar aí a palavra para que tu te apresente. tá ótimo, Helena. Antes de tudo, né, obrigada pelo convite, eu amei. Não sou ainda uma expert em lives, então, tipo uma estreia, assim. Mas eu adorei o convite pelo tema, né? Porque acho que é um tema super atual e quem está hoje, todos estão vivenciando, na verdade, a crise, né? Mas quem hoje trabalha em empresa, e principalmente na área de RH, acaba tendo essa questão toda de administrar essa questão da crise, né? E a gente teve tanto aprendizado com isso. E assim, bom, meu nome é Adriana, né? Me apresentando, eu sou psicóloga, sou mestre em psicologia do desenvolvimento, especialista em gestão estratégica de RH. E aí eu estava pensando exatamente agora, nesses tempos de crise, que essa formação mais na área humana, né, de como lidar com pessoas, ajudou muito a gente a ter uma forma, talvez, mais objetiva ou mais focada nas pessoas para conseguir lidar com tudo isso que aconteceu. Eu já trabalho em RH há 28 anos, né? E na SAP há 13 anos, eu estou quase desde que começamos com a unidade aqui em São Leopoldo, em 2007, né? A unidade começou em 2006, alguns meses depois eu entrei. Então, acompanhei todo o desenvolvimento, né, da SAP no Rio Grande do Sul. E hoje, na época, nós começamos, obviamente, né, com pouquíssimos funcionários no primeiro time. Hoje nós somos quase 1.400 pessoas aqui em São Leopoldo. Desde março, 1.400 pessoas trabalhando totalmente home office, totalmente 100% virtual e trabalhando bem nesse modelo, né? E, na verdade, acho que é isso, assim, o que mais até agora tem sido, se a gente tem alguma coisa positiva dessa crise, é todo o aprendizado que isso trouxe, né, de quantas coisas, de como a gente pode ser flexível e mudar alguns modelos mentais, aquele mindset que está todo preparado para que as coisas aconteçam de uma determinada forma. Às vezes, essa disruptura rápida, assim, é a melhor maneira da gente conseguir também mudar rapidamente o mindset, né? Então, nos conta aí, o que a SAP se organizou desde o início? Como é que foi esse ajuste de vocês? É uma galera grande, é uma empresa gigante. Então, para conseguir estar nesse momento assim, me conta, estou super curiosa. Tá. Na verdade, como nós somos uma empresa global, nós temos unidades
em mais de 100 países, na verdade. Assim, a gente tem muitos escritórios da SAP. Obviamente, em alguns países nós temos unidades maiores, mas escritórios de vendas a gente acaba tendo isso globalmente. E com isso, nós temos hoje na China, né, uma das grandes unidades da SAP. Temos mais de 10 mil pessoas trabalhando hoje na China para a SAP. No total, a empresa tem mais de 100 mil funcionários globalmente, né? E a China foi, na verdade, para a gente, acabou sendo como que um modelo que nos ajudou bastante também a ter alguns aprendizados logo que as coisas foram acontecendo, porque nós já tínhamos um modelo, né, um exemplo do que tinha acontecido lá. Então, quando nós soubemos que na China o escritório, né, e o laboratório, que a gente chama, que é essa área técnica toda da SAP, tinha sido fechada por questões de diminuição de risco de contágio, nós também já sabíamos, né, a gente começou a ter um comitê global com representantes do RH de todos os países, né, e esse comitê, inicialmente, a gente se encontrava semanalmente numa call de manhã, onde a gente ia entendendo os movimentos que estavam acontecendo na China e como isso estava chegando aos poucos, então, depois na Europa, né, quando chegou na Itália, quando chegou na Espanha, quando chegou na Alemanha, e foi se reproduzindo. E nós fomos usando em início os modelos que a China foi nos ensinando. Como foi feito o fechamento e que eles tinham conseguido migrar rapidamente para esse modelo virtual. E aí eu acho, claro que, por nós sermos uma empresa de tecnologia, tem algumas coisas que nos ajudaram. Por exemplo, o fato de todos os nossos funcionários já terem um notebook que levam para casa. Muitos funcionários têm o celular da empresa, então eles já têm uma conexão. Então essas coisas ajudaram bastante. Mas quando nós fomos vendo que o caminho era basicamente que as pessoas teriam que trabalhar home office, nós também fomos verificar com todo mundo aqui em São Leopoldo, tem alguém que hoje tem um problema de conexão, aí coisas práticas mesmo, né? Tem alguém que não vai conseguir se conectar caso amanhã o escritório seja fechado. Isso era ali por, sei lá, primeira semana de março, né? E a gente começou a ver que dos 1.300 e poucos funcionários, quase 1.400, nós tínhamos 4 casos só de pessoas que provavelmente teriam um problema de conexão em casa, que a conexão ou não era boa, ou eles não tinham uma conexão tipo pós-paga, que não tem limite. Então a gente tentou organizar para essas pessoas também, né, uma maneira de se conectarem. E quando a gente tomou a decisão, acho que foi ali pelo dia 13 de março, que foi bem no início, quando assim, a gente tomou a decisão um pouco antes, talvez, de outras empresas. A gente viu, olha, isso é um caminho sem volta, né? Ou seja, não vai nós fecharmos hoje ou fecharmos a empresa para o trabalho presencial. Na semana que vem, não vai mais mudar nada. Todo mundo tem condições de estar em casa, a gente só vai aumentar o risco. Por que a gente vai insistir nisso? E a gente comunicou, então, numa quinta-feira, que a partir de sexta as pessoas poderiam não ir mais para o escritório. Isso acho que foi lá pelo dia 13 ou 14 de março, não lembro bem. E de lá para cá, realmente é isso que aconteceu, né? Nós temos todos os nossos funcionários, todos os nossos estagiários e novos funcionários e estagiários. A gente contratou muita gente nesse tempo, né? Acho que assim, a gente tem tido uma média de contratação aproximada, eu acho que de 40 pessoas por mês, desde lá. E todas as pessoas fizeram os seus treinamentos de induction, que é começo de trabalho, online. E a gente tem conseguido lidar com isso. Claro que teve toda essa adaptação também, até, por exemplo, para um novo funcionário. A gente tinha que entregar notebook, a gente tinha que fazer uma série de equipamentos que a pessoa tem que ter. Então, a gente tinha um modelo já de uma empresa de transporte que nos ajuda, que leva na casa das pessoas individualmente, entrega os equipamentos. Aí a pessoa recebe, no momento que ela recebe, algumas horas depois começa todo a parte, né, da integração dos funcionários. Então aí outras, até para ajudá-los a se conectar, eles têm um número que eles podem ligar, que é do pessoal de TI, que vai fazer ajuda. Então a gente foi fazendo toda uma adaptação e, na verdade, à medida que as coisas foram acontecendo, a gente também foi aprendendo algumas coisas, né? E como é que vocês estão fazendo a integração, o onboarding dos novos colaboradores? Porque a pessoa, quando chega dentro da empresa, a cultura está ali dentro. As paredes falam, a gente nananã, e a gente sabe o que pode, o que não pode. Agora que está todo mundo online, global, como é que vocês estão fazendo essa integração, o onboarding dos novos colaboradores? Isso, na verdade, Helena, assim, existe realmente essa parte que se perde um pouco, né, da pessoa vivenciar a empresa, né? Eu
estagiário de recursos humanos, a gente fez o processo seletivo em janeiro. Então, foi a única vez que eu vi ele presencialmente, a não ser ontem, que ele veio para Porto Alegre. Como os restaurantes abriram, a gente resolveu marcar de almoçar juntos, para a gente ter uma segunda vez pessoalmente, desde janeiro. E ele está trabalhando conosco no RH desde março. Então, assim, todo o processo dele de integração, né? Então, eu estou dando o exemplo de alguém que foi comigo esse processo, foi todo ele feito online, e eu noto que muitas vezes eu falo algumas coisas para ele da nossa vivência do escritório que ele não teve até agora essa vivência. E aí eu devo confessar, eu acho que agora eu tenho esse entendimento também, que realmente é diferente a realidade de tu trabalhar no escritório com os teus colegas presencialmente, tu trabalhar o tempo todo 100% home office. Por uma coisa, porque a gente, quando está presencial, a gente fala sobre business, a gente fala sobre as atividades, mas a gente também acaba falando sobre amenidades e a gente acaba construindo alguns vínculos, né, que tem base na identificação com algumas situações que acontecem. Quando a gente tem horas marcadas muito restritas, né, porque eu tenho uma call que vai das 10 às 10h30, porque daí eu tenho que entrar noutra das 10h30 às 11h30, que vai uma... E eu tenho assuntos específicos, as pessoas entram e elas muito se restringem naquele assunto específico, e elas acabam não tendo. Então eu noto assim com colegas que a gente tinha uma proximidade muito grande de estar sempre sabendo da vida, do que estava acontecendo no dia a dia. Hoje a gente tem um contato menor. E aí a importância também da gente reservar um horário na agenda para esse networking informal, assim, que é o que a gente tem feito hoje. A gente tem um horário marcado na semana que é para o time de RH se encontrar para falar não sobre o trabalho, como foi ontem, para a gente falar sobre como é que estava o almoço, o que a gente está fazendo, cortou o cabelo, tá aí, sabe, comprou casa, está se mudando. Assuntos assim para a gente manter um vínculo. Então, a integração, eu acho que ela acaba não se perdendo em termos de aspectos técnicos, porque a gente consegue, como agora aqui, eu posso estar falando sobre uma coisa técnica, né? Mas ela acaba se perdendo um pouco, talvez, na coisa que a gente perde um pouco desse vínculo humano, assim, que tem a ver com tu ter mais tempo para falar sobre amenidades, né? Acho que é isso. Entendi. O Sérgio Sperber, ele quer falar, não entendi se ele quer escrever alguma coisa, enfim, só explica ali, eu posso falar contigo depois. Interrogação ali, mas uma interrogação a gente pode ver o que é. Tá, ok. A gente falou muito, assim, das práticas de RH, né? Você está comentando o que mais que vocês estão implementando de práticas que as pessoas podem também estar fazendo um Ctrl-C ou Ctrl-V, porque assim como vocês aprenderam lá com a China, daqui a pouco as pessoas estão assistindo e dizem, poxa vida, não requer muita tipo happy hour online ou presencial, como agora tu falaste. O que mais que vocês estão colocando em termos de política? Pessoal, outra coisa, tem o coraçãozinho, vão marcando o coraçãozinho, que daí a nossa live vem mais para frente e daí mais gente entra. Sim, a gente fez muita coisa, Helena. Inclusive, nós ficamos super felizes que faz agora o que uns 15 dias que a Great Place to Work, né, que é uma das empresas que fazem assim pesquisas das melhores empresas para se trabalhar no país, nos reconheceu como uma das 10 empresas no Brasil que mais atividades e programas de saúde implementou esse ano, principalmente no ano que é um ano de pandemia, que a gente precisa se preocupar com isso, né? Eu até listei algumas coisas assim que eu agora há pouco estava tentando recuperar aqui, a gente teve que criar um book interno para os funcionários para que eles pudessem ir num lugar e entender tudo que a gente está oferecendo. Olha, Eliana ali, minha irmã, boa tarde. A família sempre está presente, isso é bom, né? A gente também gosta aqui. Exatamente. Então, assim, bom, a gente já tinha no escritório, por exemplo, a ginástica laboral, massagem, mindfulness, sessões de mindfulness, né, de mentalização, enfim, de meditação, e nós transformamos isso tudo em modelo virtual. Então, foi a primeira coisa que a gente fez, não vamos fazer nada. Então, a gente tem 2 vezes por semana sessões virtuais de ginástica laboral, que as pessoas se conectam e podem fazer em casa, né, olhando a professora que está ali mudando os movimentos. Sessões de mindfulness também 2 vezes por semana, de manhã. Nós temos as sessões de ergonomia, porque aí as pessoas foram para casa e as pessoas mudaram completamente lá no escritório, tudo ergonômico, né? A gente tem enfim, tudo equipado. E como é que isso fica em casa? Então, a gente ofereceu 2 sessões, que são todas gravadas, as pessoas que não puderam participar podem ver a qualquer momento ou rever, explicando como tu monta, né, um ambiente de trabalho em casa. Nós os funcionários de pegarem as suas cadeiras, as nossas cadeiras são cadeiras
de altíssimo nível ergonômico, né? Super, elas são customizáveis conforme a tua altura, teu peso e tudo mais, então isso faz uma diferença. Então nós fizemos todo um sistema para que as 1.300 pessoas pudessem ir, fizemos com esquemas de horário, montamos um programa para que elas pudessem fazer isso sem risco de chegar um monte de gente ao mesmo tempo no escritório e levarem para casa suas cadeiras para utilizar. E juntamente estão as sessões de ergonomia. Nós fizemos também sessões informativas com o nosso médico do trabalho sobre prevenção do Covid, para que as pessoas pudessem tirar um pouco das fantasias, clarear um pouco algumas coisas, saber como é que elas procedem em caso de ter sintomas, aonde elas procuram, o que o nosso plano cobre, o que o nosso plano não cobre, enfim. Fizemos sessões com a nossa nutricionista sobre alimentação saudável em casa. E nós temos uma psicóloga também que ela utiliza o espaço do laboratório, quando nós tínhamos o espaço aberto, para que as pessoas possam fazer terapia não precisando se deslocar, né? Então, ela também ela faz sessões de dicas semanais sobre saúde mental, coisas que as pessoas têm que atentar, enfim. Fora isso, a gente também convidou pessoas externas, palestrantes externos, para falarem sobre depressão, burnout, vários aspectos que a gente sabe que nesse período agora a pessoa fica mais propensa, né? Uma coisa que tu estava conversando comigo que eu achei super interessante é que essas ações sejam coerentes com a idade das pessoas, né? Tu comentaste que o público interno de vocês são pessoas mais jovens. Pessoas mais jovens, nesse momento, é a questão da ansiedade, a questão da depressão. Talvez se o público interno de uma empresa sejam pessoas mais com outra idade ou com outra questão demográfica, enfim, que a gente possa também estar ajustando. Isso foi o que fez sentido para vocês e para o teu público interno, né? Exatamente, Helena. Assim, ó, nós hoje, o que a gente chama de millennials, né? Para nós, a gente considera que nasceu de 1980 para cá, quase 83% dos nossos funcionários são millennials, são pessoas muito jovens. E são pessoas, na sua grande maioria, da área de tecnologia, que tu sabe que tem um perfil que é um perfil mais introspectivo, que é um perfil que não é um perfil, por exemplo, de alguém de marketing ou de vendas, que é um perfil super falante, sociável. Então, as pessoas, né, nessa idade, com este perfil específico, elas realmente têm uma tendência, muitas vezes, a irem mais para entre a mania e a depressão, elas vão um pouco mais para o lado da depressão. Então, a gente há muito tempo, vários programas, né? Nós agora fechamos, que eu ia comentar, um programa com a Vitude. A Vitude é uma empresa, uma startup de saúde mental no Brasil, a maior no momento. Ela tem mais de 1.000 psicólogos credenciados na rede e a gente tem, então, uma parceria que faz com que os nossos funcionários possam ter acesso à psicoterapia com valores extremamente acessíveis, né? O que possibilita as pessoas a buscarem ajuda. Da mesma forma que a gente tem um outro programa chamado EAP, que é um programa global da SAP, onde a pessoa, se ela tem qualquer situação em que ela precisa uma orientação, seja na parte psicológica ou até mesmo em outros problemas, na parte legal ou qualquer coisa, ela pode ligar. E isso mesmo substitui o papel que antigamente nós tínhamos, que sempre ia no RH falar com alguém, né? Uma pessoa física, digamos. Então, hoje, como a gente tem um número muito grande de funcionários na SAP Global, a gente tem esse serviço que possibilita que qualquer funcionário a qualquer momento tenha suporte, né? E então, assim, tudo isso a gente montou de uma forma para que as pessoas tenham, embora agora estejam de forma virtual, e, por exemplo, essa startup, a Vitude, ela é uma startup, ela tem o serviço de psicoterapia presencial e virtual com profissionais no Brasil inteiro, em qualquer cidade. Então, isso facilita com várias linhas, inclusive, né? Psicoterápicas, humanista, psicanalítica, comportamentalista. Legal. E além disso, por exemplo, uma outra coisa que a gente sabe que ajuda bastante, a gente hoje oferece yoga, sessões de yoga virtual também, para que as pessoas possam fazer um pouco mais de meditação, uma coisa física. Então, a gente tem feito assim, um pacote, né, de ações numa tentativa de fazer com que as pessoas, embora estejam numa crise, embora tenha toda a insegurança que a gente não sabe o que vai acontecer, quanto tempo vai durar. O pico era abril, era maio, era junho, a gente está... Não acaba o pico está aqui. A gente segue no pico. Então, pelo menos, algumas ações com que as pessoas se sintam amparadas, né? A Odávia respondeu ali, porque achou legal a questão das cadeiras. E são esses ajustes, assim, às vezes, que são simples. Essa cadeira aqui é nova, porque eu tô trabalhando direto em home office, a minha cadeira de escritório ficou lá, e eu estava sentada na cadeira de sala de jantar, que é uma cadeira confortável, mas, gente, assim, ó, 8 horas direto. E a gente se movimenta muito menos no home office, né?
Porque indo trabalhar, tu tem que sair de casa, desce escada ou não, vai até o carro, do carro até o estacionamento, do estacionamento. É outra rotina. Então, a gente realmente precisa mexer o corpo ou então também adaptar com as cadeiras. Então, estou estranhando a minha cadeira contigo. Ai, que É, ó, sim. bem bonita. Ganhei do marido de presente. Parabéns, ó, o marido que cuida da tua saúde ergonômica, física e espiritual. Viu só que amor, querido? Ele disse, não, Helena, não tá dando, você tá com dor nas costas, a possibilidade de presente, escolhe a cadeira. Ah, não, é preciso, né? Outra coisa que a gente também estava conversando um pouco, fala. Esse caso das cadeiras. O esquema que nós montamos, os próprios funcionários iam ao escritório buscar sua cadeira. Então, assim, é uma coisa totalmente viável. É um benefício enorme para o funcionário. Se tu for pensar em termos de custo para a empresa, não existe, porque tu simplesmente oferece algo que as pessoas já utilizam, né? Para que elas possam ir lá buscar. E olha a diferença que isso faz em termos de saúde física mesmo, né? De tu evitar, por exemplo, uma lera, uma dor aí que uma pessoa poderia ter de estar numa cadeira. E eu acho que assim, ó, além da questão da saúde física, a gente veio ao mundo com 3 necessidades básicas, né? Sermos reconhecidos, amados e pertencentes. Quando a minha empresa me diz, vem aqui, pega a tua cadeira e leva para tua casa, essas necessidades básicas de tu te sentir reconhecido, pertencente, amado, cuidado, também estão inseridas nisso. Eu estou me preocupando com a tua saúde, eu quero que tu trabalhe, a gente, né, vive aqui para também poder produzir, rentabilizar um negócio, mas a gente está se preocupando contigo. Isso eu acho que tem toda uma mensagem assim de carinho, de cuidado, de nossa. Uhum. E no momento em que a gente precisa se sentir assim, né? Porque como a gente fica muito inseguro, são mensagens assim que nos mostram, poxa, mas tem alguém que está se preocupando comigo, na minha família, na empresa que eu trabalho, né? Meus amigos, então tu começa a criar um pouco mais, um ambiente mais seguro para tu poder transitar, né, nesse período. E me conta dos produtos que vocês, enquanto RH, acabaram desenvolvendo para o time interno e que isso acabou virando business. Como é que foi essas histórias aí? Que também tem bastante coisa, né? Pois é, por exemplo, uma coisa que acabou acontecendo, quando a gente, o modelo de retorno, né, que começou com a China e depois já passou pela Europa e vai chegar aqui no Brasil, já chegou, por sinal, é um modelo escalonado, ou seja, a gente não tem como hoje pegar e dizer amanhã vamos voltar 1.300 pessoas para trabalhar todo mundo nas suas cadeiras, como eram, né, os seus lugares de trabalho antes. Então, acabou desenvolvendo internamente foi um software, porque a SAP é uma empresa de software empresarial, né, para vários segmentos, RH, finanças, produção, enfim, logística, todos os softwares, mas a gente acaba tendo vários programas também, por exemplo, como de a marcação de viagens, relatório de despesas, de gerenciamento de terceiros, tem vários outros softwares que fazem parte da nossa base. E nós acabamos criando um software que faz todo o gerenciamento na reabertura dos escritórios para que as pessoas se programem para retornar. Então, eu agora, aqui em São Leopoldo, a gente tem a gente tem aprovação para o Tier 1. Esse Tier 1, que pode voltar, são só 8 pessoas das 1.300. São pessoas que elas, por algum motivo, precisam ir lá, ou são de facilities, né, que trabalham com o prédio em si, ou até de RH, que trabalham com a parte de benefícios e precisam carteirinhas e coisas assim, ou algumas pessoas que nos relataram que estavam tendo problemas em relação à saúde mental trabalhando de casa, porque isso também acontece. A pessoa se sente muito sozinha, ela se sente num ambiente muito isolado, ou ela não tem boa conexão e acaba ficando muito nervosa por isso. Então, a gente fez um levantamento em toda a SAP, quem realmente tem necessidade, gostaria de voltar antes de qualquer outra pessoa, e quem realmente é necessário para o negócio. De 1.300, nós chegamos em 8 pessoas somente, então essas 8 pessoas podem ir ao escritório quando precisam, né? E assim, esse software produto novo, ele é um software que, quando a gente começar a abrir para mais pessoas, ele gerencia. Por exemplo, a SAP aqui de São Leopoldo vai poder abrir só 100 lugares por dia para as pessoas irem, para manter um espaçamento de segurança e a ocupação máxima do prédio. Tu vai nesse software e faz o teu agendamento para o dia seguinte, ele vai te dizer se tu pode ir no teu lugar, sentar no teu próprio lugar, ou se tu precisa ir em outro para evitar algum risco de contaminação ou ficar próximo das outras pessoas.
E esse produto ele foi criado, né, para ser usado em várias locações e ele acabou sendo um produto e virou um produto que clientes têm interesse, né? Então ele virou um produto realmente da SAP e foi, vamos dizer, ele surgiu dessa necessidade da crise. E aí entra isso que, como eu falei lá no início que eu estava me apresentando, o meu grande aprendizado com tudo isso é que a gente sempre tem, isso a gente já sabe, mas a gente acaba reconfirmando quando acontece uma situação assim, a gente sempre tem aprendizados e coisas positivas, seja da pior situação que a gente vivencia, né? Antes, a gente, como empresa de tecnologia, claro que a gente sempre teve uma abertura, uma flexibilidade grande dentro da empresa, em termos de horário, né, em termos de modelo de trabalho, as pessoas são muito flexíveis, elas não faz micromanagement, em geral, na maioria de todas as áreas, né? E aí, mas ainda assim, existia aquela fantasia, será que as pessoas conseguem trabalhar de casa, um time inteiro trabalhar de casa, sem... E agora a gente vê que sim, que se consegue. E também tem muito que eu acho que o ser humano é muito adaptável. Porque ao mesmo tempo que lá no começo as pessoas me diziam, eu tô me sentindo super estranho de estar em casa o tempo todo, meu Deus, isso não é fácil. E hoje as pessoas me dizem, não, eu já estou adaptado. Hoje em dia eu já penso até, eu poderia seguir assim para sempre. Aquelas pessoas que tinham uma resistência inicial para o home office. Então, assim, existe isso que a gente é muito adaptável. Uhum. O fato de que, no fim, muitas vezes um caso como esse faz com que a gente tenha que evoluir rapidamente para um Tô modelo. fugindo do sol. Eu tô fugindo do sol aqui, tá um reflexo muito forte. Hoje, um dia tava nublado. Agora acho que me ajeitei. Porque enxerga bem, bem. É só talvez que, né, pega nos olhos, assim, fica Tá. pra ti. O olho dá uma. Mas continua, desculpa. Não, era isso. Acho que, assim, o legal disso tudo, né, se a gente pode extrair alguma coisa, é que a gente aprendeu muita coisa. Aprendeu que a gente tem condições, né, de migrar rapidamente para um outro modelo. E aí, é claro, como eu falei, se tu já tem algumas coisas, se tu já está num segmento que já te propicia, está mais encaminhado, digamos, hoje para esse mundo virtual, é claro que isso ajudou, né? De quem não tinha uma prévia preparação. Mas, de qualquer maneira, nos mostrou que a gente sim tem condições, né, de se adaptar muito rápido. Né? E hoje toda a SAP Global tá online. Toda essa SAP Global está online, com algumas unidades que já voltaram parcialmente, tipo a China, mas ainda a gente não tem nenhuma unidade hoje da SAP no mundo todo totalmente já em retorno de trabalho. A gente, na Europa e na Ásia, os nossos escritórios abertos com um número máximo de pessoas que podem ocupar o escritório, né, a cada dia, para manter um nível de segurança. E aí, por isso, entra essa questão do software, que Poderem. não é fácil, né? Então, o agendamento, eles agendam e voltam. E o que mais que eles estão fazendo nessa volta, assim, que daqui a pouco vai chegar para nós, a gente poder voltar? Quais são as outras práticas que tu tá vendo lá na China, lá na Europa, desses países que estão voltando? Uma coisa assim, claro, tem coisas bem fundamentais assim que a gente tem feito, né? Por exemplo, a medição de temperatura é fundamental, o espaçamento mínimo necessário né, de 2 metros de pessoas, a questão do uso de máscaras o tempo todo, a questão da gente não ter os refeitórios abertos, funcionando normalmente, sim, as pessoas terem que comprar o alimento, ele está embalado individualmente, né? E as pessoas reservados, o uso do álcool gel disponível o tempo todo, higienizador para a gente entrar no pé higienizado, a higienização após a saída de todos para o dia seguinte, que é feita com produtos especiais, porque realmente isso dificulta bastante a disseminação. Então, são várias medidas que são mais ou menos as medidas que eu vejo hoje aqui também, quando a gente está abrindo shopping, o restaurante está se usando, né? Mas na empresa a gente tem sido bastante rígido com isso. Inclusive, como eu disse, quando a gente fez a coleta das cadeiras, que era um número grande de pessoas, a gente fez isso ao longo de 2 semanas, com horários de slots de 30 em 30 minutos, para evitar que fossem mais, por exemplo, de 10 pessoas no mesmo horário e fosse entrar no prédio. Então, era tudo escalonado para que a gente evite mesmo, né, esse número grande de pessoas circulando. E me conta do faturamento de vocês. A gente estava, enfim, conversando, né? E o quanto algumas empresas estão preocupadas, enfim. Como é que tá isso? Como é que tá o negócio? Enfim, a gente falou bastante de gente. Vamos entrar agora
no negócio. Como é que vocês estão? Como é que vocês estão com a perspectiva? O que que vocês estão já sentindo? Assim, no primeiro semestre, né, a gente acabou não tendo uma diminuição do nosso faturamento. A gente acabou se mantendo no faturamento basicamente esperado. Isso muito em virtude de que no primeiro semestre ainda algumas regiões, né, alguns continentes estavam sentindo mais o corona, outros foram fechando com um delay maior em relação aos primeiros países que foram fechando. Isso também porque a SAP hoje ela é líder de mercado para grandes empresas, né, para o segmento de grandes companhias. Então, as grandes companhias, elas, querendo ou não, elas demoram mais para ter um impacto, né, do que uma pequena ou média empresa. Então, nossos clientes, eles também, em geral, eles não tiveram grandes impactos sentidos, né? A não ser, claro, por exemplo, uma companhia aérea, tipo uma Lufthansa, que são clientes dessa API, que realmente tiveram impactos, né? Mas outros segmentos não tiveram impactos tão grandes. Agora, para o segundo semestre, a gente ainda está vendo o que vai acontecer, né? Porque aí sim a gente já teve todo o impacto do segundo trimestre, onde a maioria dos países, né, globais teve impacto. Já tinha alguns países voltando na Europa, mas, por exemplo, Estados Unidos em plena crise, a própria América Latina em plena crise, nós tivemos a Rússia também com uma situação bem crítica, né? Então, no segundo trimestre houve um impacto maior que talvez vá se refletir agora. Mas isso já é esperado, digamos assim, a SAP ao longo do ano, ela foi revendo os objetivos, né? Para que ela consiga fazer um plano que não é verdadeiro, que a gente não vai conseguir atingir. Então, a gente está revendo vários objetivos do ano, mas por enquanto, e até porque também uma boa parte do faturamento da SAP se dá no suporte aos clientes que já possuem o nosso software de gestão. Então, esses clientes que já possuem, eles não vão, por causa de 3 meses, eles seguem operando, simplesmente não deixar de usar o software SAP. Então, a gente acaba mantendo, né, esse faturamento em virtude muito também do suporte que a gente presta para os clientes. Né? Rever as metas, ajustar, isso também tranquiliza, né? Eu acho que não dá para a gente comparar o faturamento de um ano com o outro, quando esse ano é totalmente atípico. Quando a gente desenhou esse ano lá no final do ano passado, a gente tinha uma expectativa que realmente não aconteceu. Então, o que eu tenho notado, assim, são 2 coisas. Uma, algumas empresas que revisaram os seus orçamentos e por isso estão mais tranquilas. E quando a gente fala de tranquilo, talvez não seja feliz, porque queriam estar faturando mais, mas ok, dentro da realidade é o que é possível. Então, acho que isso também baixa a ansiedade. E eu também tenho conversado com outras pessoas que têm trazido que o negócio deles, com toda a mudança, está inclusive melhor. Então, a gente também tem que ver esse outro lado, né? Porque senão a gente fica... O negócio de cadeira, por exemplo, que era o que a gente estava falando antes. A gente não tem cadeira para comprar. As cadeiras estão assim, acabaram nas lojas, porque realmente está todo mundo com home office, as pessoas estão precisando equipar a sua casa para também estar com saúde, né? Então, eu acho que no meio dessa função toda, tem negócio que está funcionando, tem outros que estão com mais dificuldade, a gente está vivendo o comércio que está passando por um período que está triste. Eu passei em Porto Alegre sábado, que coisa triste, assim, sabe? Tudo fechado, enfim, mas vamos ter que se reinventar. E aí eu queria saber que competências assim globais vocês têm e usaram elas nesse momento? Tipo, por exemplo, a questão do compartilhamento, que vocês têm muito de informação, tá aberto a novas tendências, que também é outra coisa que tu está trazendo. O que mais que vocês notam, que tu notou assim que foi primordial, que foi essencial para que vocês tivessem surfando essa onda aí sem tanto impacto? Eu acho que 2 coisas que a gente já tinha na nossa cultura e que ajudaram muito, né? Como eu falei, nós não temos uma cultura de microgerenciamento, né? As pessoas são livres para se organizar no seu trabalho, na maioria das áreas. Claro, existem algumas áreas que fazem suporte direto ao cliente, que tem um pouco mais de regras em termos de horários, mas, em geral, as áreas de desenvolvimento, de suporte, de administração, são áreas que têm uma liberdade bem grande, né, de flexibilidade. Então, como as pessoas já tinham um pouco, ou muito dessa cultura de se autogerenciarem, também foi mais fácil as pessoas conseguirem ir para casa e nesse modelo
realmente tu acaba ficando muito mais solto, assim, para definir tuas metas no dia a dia, tu conseguir lidar bem com isso e se adaptar mais rapidamente a isso, né? Uma outra coisa que eu acho que também tem a ver com o nosso segmento, que é um segmento de tecnologia que tem mudanças assim muito grandes, questão de 6 meses, né? No que é uma nova tecnologia, do que é uma nova tendência, a gente também conseguiu, eu acho, como eu disse, ter uma adaptação mais rápida a tudo isso que é muito diferente, né? Porque a gente já vem num modelo de que muitas vezes a gente está trabalhando em alguma coisa e focando num objetivo e alguma tendência muda, alguma coisa acontece no mercado, um novo produto surge, tu tem que mudar todo o setup que tu tinha feito para um determinado objetivo para outro, porque as coisas acontecem muito rápido, né? Como agora mesmo, a gente vê, tem negócios que com a crise acabaram conseguindo ter algum tipo de movimentação, ou por exemplo, como eu falei, a gente criou um produto que tem a ver com a crise de alavancar, né? Esses dias eu estava vendo, por exemplo, a oportunidade que essas oficinas pequenas, algumas que passaram a produzir esse mecanismo aí que tu bota o pé e larga o álcool gel, que tem na porta do mercado, da farmácia, da loja. Quer dizer, daqui a pouco eu não estou tendo aqui como fazer mais o produto que eu fazia antes, mas eu vou fazer alguma coisa que tenha a ver com as pessoas precisam para a crise. Então, tu ter essa capacidade assim, de ver o que está nesse momento valendo a pena investir, né? E fazer o teu enfoque de negócio. Então, eu acho que, assim, na SAP a gente acabou precisando muito disso, né? Das pessoas terem o ownership, terem aquela capacidade de se organizarem para o seu trabalho, porque a gente sempre trabalhou muito com times que muitas vezes o gerente não está no Brasil, né? Ou não está na tua locação. Tu trabalha, mas o teu gerente não está ali. Tu fala com ele no horário que está marcado, uma vez por semana, 2 vezes por semana, até uma vez por dia, mas naquele horário. E tu está fazendo o teu trabalho e tu que tem que te organizar para isso, para que tu possa entregar o teu trabalho. Então, como eu digo, no momento em que tu já tem esse modelo, tu ir fazer isso em casa, ele não muda tanto a concepção se eu vou ao escritório ou não, né? Já é alguma coisa que está dentro do modelo das pessoas, né? E a mesma coisa também, essa coisa de ter mudança rápida e aceitar essa mudança. Eu acho que isso aí foi uma coisa que acabou fazendo com que, não só esse segmento de tecnologia, mas nas empresas em geral, como eu disse, as pessoas acabaram, eu vejo hoje as pessoas muito mais dominando a situação do trabalho home office, né? E se sentindo, conseguindo produzir normalmente de novo, já mais adaptadas. Então, é uma mudança que foi, assim, em poucos meses e a gente acabou tendo, né? Cada vez que a gente fala com as pessoas, a gente vê realmente esse movimento, assim, de no início estarem muito perdidos, e agora ok, e também ser mais humano, que daqui a pouco entra um filho numa reunião, daqui a pouco acontece, né? E eu fico imaginando essas reuniões que esses filhos entram, ou que daqui a pouco tem um barulho diferente, se fosse num contexto anterior, meu Deus do céu, que pessoa descomprometida, que pessoa que não é organizada. E agora, bom, essa é a vida. A gente Uhum. também tá tendo que lidar com isso. Acho que então essa competência de ser mais humanos e aceitar a vida como ela é. Agora estava aqui contigo, entrou o sol, bom, eu não vou continuar a ficar incômodo, eu vou. E é isso, né? Eu acho que a gente também diminuiu os nossos julgamentos, os nossos preconceitos. Uma coisa que eu também tenho colocado muito é. Nós somos muito julgadores. O brasileiro é um povo que julga, né? Muito crítico. Então, que a gente baixe essa nossa criticidade, que a gente pergunte para os outros do que eles estão precisando. Porque daqui a pouco a minha percepção é que essa pessoa está descomprometida, na real ela está com baita de um problema em casa, de ajuste mesmo, seja de horário. A reunião que a gente está marcando é bem no horário que o filho pequeno tem que fazer o homeschooling, a mãe tem que estar junto. Enfim, eu acho que essas coisas assim, de perguntar, de estar disponível, de saber como é que o outro está, nunca foi tão necessário, né? Isso assim, Helena, eu vou te dizer que foi uma preocupação nossa desde o começo, né? Eu me lembro logo que na primeira semana em que a gente foi para casa, nós tivemos uma reunião com todos os gerentes da SAP, locais aqui de São Leopoldo, e assim, a mensagem foi a seguinte: não fiquem esperando que as coisas aconteçam como aconteciam até então, e vocês precisam agora, mais do que nunca, vocês vão mostrar a habilidade de vocês como gerente de pessoas, né, como líderes de pessoas, de conseguir buscar o melhor cenário e o melhor ambiente para cada funcionário de vocês, porque cada um deles vai ter uma situação diferente.
Tem muitos funcionários que são solteiros, que trabalham na casa dos pais, que não tem nenhum compromisso. Tem outros que são casados, que precisam cuidar da alimentação da família toda, precisam cuidar da casa, vai ter gente circulando. Tem gente que não vai poder entrar na reunião porque agora não está podendo levar o filho para a escolinha. E quem é que vai cuidar do filho na hora que tiver a reunião? Vai ter que estar com o filho ali, ou não vai poder participar e vai ter que fazer. E a gente, então, vocês precisam conversar individualmente com cada um e vão ter que arrumar formas de fazer isso. Talvez a pessoa não vai poder mais participar da reunião e ela vai ter que participar de uma reunião à noite contigo, porque é o horário que ela vai poder fazer isso. Ou então vocês vão ter que achar um horário em comum, né? Quando ela, quando o marido dela ou a esposa puder estar cuidando do filho para outra pessoa poder estar trabalhando. Então a gente tentou deixar muito assim, ó, de uma responsabilizar realmente, dar todo um embasamento para que os gerentes se sentissem com autonomia para gerenciar esses casos e não esperem a produtividade a 100%, porque as pessoas vão ter que se adaptar, isso vai demorar um tempo, né? O que me surpreendeu desde o início é que a gente conseguiu manter muito bem assim o negócio funcionando. A gente não teve uma queda porque as pessoas estavam em casa e não conseguiam se organizar. O que aconteceu muito foi isso. Tem gente hoje que mudou bastante o horário. Começa mais tarde, termina mais tarde, ou faz horários alternativos, faz umas quebradas ao longo do dia porque precisa, porque, né, o companheiro ou a companheira tem também os seus compromissos e estão colidindo, então eles vão se revezando. Mas o que importa é isso, é as pessoas conseguirem, né, chegar no final do seu período, chegar no seu objetivo. Agora, se ela vai fazer isso às 8 da manhã, ou às 10 da manhã, ou às 5 da tarde, bom, cada um vai, ou à meia-noite, é uma escolha dela. Às vezes que ela precisa só que o seu gerente saiba o que está acontecendo e possa dar suporte. Então, o suporte dos líderes nessa é fundamental, a pessoa se sentir amparada, né, e saber que ela tem essa compreensão. Ou até, se ela está tendo dificuldade, alguém que possa chegar para dizer, olha, eu posso te ajudar de alguma maneira? Tu está tendo alguma dificuldade? Como que a gente pode fazer, né, para melhorar isso? Adriana, e isso não tem nada a ver com porte de empresa, né? O legal de te escutar falando isso é porque, assim, ó, o mercadinho da esquina pode estar aplicando isso, a SAP é gigante está aplicando isso, assim, isso é ser gente, é se preocupar com o outro, porque eu também noto que todo mundo quer que dê certo, né? As empresas querem que dê certo, os colaboradores estão tentando, talvez até a culpa de eu não poder estar naquela reunião seja maior ainda, porque as pessoas querem que dê certo, as pessoas querem que essa experiência seja a melhor possível, está todo mundo engajado em termos de sociedade para que a gente termine com isso logo. Questão de uso de máscara, a gente no início não via, agora as pessoas estão todas usando, então eu sinto essa vontade de que tudo dê certo, essa torcida das pessoas. Então, quando tu coloca isso, é independente do porte da empresa, da onde a gente esteja, a gente quer que dê certo. Sem dúvida, né, Helena? Acho assim, ó, isso é uma coisa coletiva hoje, né? E a gente também precisa ter essa empatia coletiva. E eu, assim, existem duas coisas. Uma coisa, inclusive na SAP, a gente tem um conceito que a gente inclusive chama o people manager, o gerente de pessoas, e a gente tem o gerente funcional muitas vezes. São coisas diferentes. Uma coisa é a pessoa que é um expert técnico num assunto que se tu tem uma dúvida, tu vai perguntar. Mas essa pessoa pode não ser o teu gerente, porque a ideia de se ter um gerente de pessoas é uma pessoa que vai te dar suporte na tua carreira, no teu desenvolvimento, que vai poder te ajudar a ser a melhor pessoa, o melhor profissional na empresa. Então é isso que a gente espera de alguém que é um líder, né? Não que ele vá chegar no dia seguinte que tu foi para casa por causa da quarentena e começa a dizer, meu Deus, por que tu não entrou nessa reunião? Mas o que teu filho está fazendo? Não, é o contrário, ele encontrar uma maneira que a pessoa consiga, dentro dessa nova realidade, encaixar a vida pessoal e trabalho, né? Mas claro, se eu não posso mais levar meu filho na escolinha, ele precisa estar aqui comigo. Onde é que eu vou botar meu filho? Mas talvez então eu não vá poder estar nessa reunião. Eu não posso mais nesse horário, ou eu vou ter que organizar, ou ele vai estar aqui comigo sentadinho, e tu vai ter que, né, entender que isso é normal. Então, acho que essa empatia, essa sensibilidade das pessoas também é fundamental. E eu acho que a grande maioria das pessoas tem. O que acontece muitas vezes é que algumas organizações, como elas têm um foco muito grande, assim, e o resultado está baseado em algumas premissas que a gente tem. Eu preciso estar às 8 horas da manhã naquele lugar, ficar até meio-dia, voltar à 1 da tarde, sair às 6 e estar ali. E muitas vezes não é isso que vai definir se tu vai ter um bom resultado. É o teu momento que tu está fazendo aquilo que pode ser mais flexível.
né? Então, acho que todos esses conceitos aí fazem muita diferença. E a gente pensa hoje, assim, na SAP nós temos aqui para o Brasil, pelo menos um conceito de que até o fim do ano a gente não retorna para o escritório. Talvez a gente venha a retornar, ao invés desse grupo super reduzido de 8 pessoas que vão quando precisam, nós vamos estar expandindo isso para o que a gente chama de Tier 2, que são outras pessoas que já nos manifestaram o desejo de voltar aos poucos, por questões pessoais suas, né? Porque gostariam de poder ir mais ao escritório. Então, assim que diminuir agora o pico no Sul, a gente pretende abrir para esse grupo, que é mais ou menos umas outras 20 pessoas. Então, assim, muito seguindo agora o desejo das pessoas realmente. Mas a gente sabe também que em nenhum momento nós vamos chegar e dizer para as pessoas, ok, agora nós vamos todos voltar. E aquelas pessoas que não se sentirem seguras de retornar, elas não precisam retornar. Elas só vão retornar quando elas disserem sim, eu me sinto seguro. Porque a gente não conhece ainda, a gente não sabe como vai ser esse ambiente, tu colocar as pessoas todas de volta. Tu tá realmente te comprometendo a dizer que sim, o ambiente é seguro, se tu ainda não tem essa certeza. Então, assim, no fim do ano a gente não volta, né? Ou abre totalmente o escritório, e aí ano que vem a gente vai começar a reavaliar essa situação e ver como é que vai funcionar. A Denise mandou uma pergunta aqui no chatzinho fechado. Como é que vocês lidaram com a questão do pessoal que trabalhava no refeitório, com o pessoal da limpeza, que são pessoas que nesse momento, entre aspas, vocês não estão usando esse serviço, né? Foi uma decisão global da SAP que nós seguimos aqui também, e já era a nossa intenção inicial, nós mantivemos todos os nossos contratos, né, durante esse período. O único contrato que nós reduzimos uma parte, que é só uma taxa extra que nós pagávamos, é para a parte do transporte dos funcionários, nós tínhamos linhas fretadas e tudo mais, mas nós continuamos com o contrato efetivo, pagando todos os custos do nosso supplier, que seria o nosso fornecedor desse serviço, e a gente segue com eles, né, e também com todos os demais serviços. A gente consegue o nosso serviço de limpeza, nosso serviço de segurança, de transporte, porque a SAP é uma empresa bastante grande, e como eu disse, nós continuamos com o nosso faturamento num nível alto, então também não é justo, né, não ter esse papel social de a gente simplesmente, bom, nós continuamos com o nosso faturamento, mas agora a gente vai impactar muitas vezes fornecedores que têm um tamanho menor que o nosso e que precisam, né, que a SAP é um dos grandes clientes que mantém o negócio, né? Então isso foi uma decisão e a gente segue assim todo esse tempo e esperamos continuar assim até a retorno. Daí voltamos juntos todos de novo pro Parabéns. E como que está o desenvolvimento das pessoas, assim, essa parte de treinamento, de mentoria? Como é que vocês estão fazendo? Porque a SAP é uma empresa que investe muito no desenvolvimento das pessoas, vocês também promovem muito internamente, é uma empresa que a pessoa entra e faz carreira. Hoje tu é diretora da empresa e tu entrou, na tua função era outra. Como é que foi quando tu entrou? Qual era o teu cargo? Eu era gerente de recursos humanos, né, dessa unidade. E aí, depois de uns 2 anos na função, daí sim eu passei o cargo de diretora, né, de recursos humanos da SAP do Labs aqui, da nossa unidade do Labs. Muitas pessoas, a SAP, o nosso tempo de companhia, geralmente das pessoas, é muito grande, né? São muitos anos que as pessoas permanecem na empresa, é uma empresa europeia, então uma cultura diferente. Muitas vezes as empresas americanas, as pessoas, elas tendem a fazer mais trocas, enfim, e nas empresas a gente tem essa cultura de um tempo maior, assim que a empresa funciona. A gente tem funcionários de 20 anos, 15 anos, né? Já tenho 13 anos na SAP, pessoas com 25 anos, 10 anos, enfim, muitos funcionários que entraram no primeiro dia, em junho de 2006, continuam lá conosco. Então, isso é muito normal. Uma coisa legal é que nós, já há alguns anos, há cerca de 4 anos atrás, quando a gente chegou perto dos 100 funcionários no mundo todo, a gente migrou para um modelo de desenvolvimento, plano de carreira, planejamento de carreira virtual. Hoje nós tínhamos, assim, de tudo que a gente oferece de desenvolvimento, 10% só é presencial. Então a gente acabou não tendo também uma mudança significativa nisso, porque a gente tem, por exemplo, programa de mentor interno, SAP mentores, pessoas que fizeram a certificação, coaching. Nós temos mentoria também, mas no caso que agora eu vou me referir ao coaching, pessoas que fazem a programa de coaching global da SAP, que é uma certificação que, inclusive, se tu um dia sair da SAP, tu pode abrir uma consultoria e ser um coaching, né, realmente
comparável a qualquer formação de coach de outros profissionais do mercado. E nós temos essas pessoas internamente oferecendo coach para colegas. Então, eu posso entrar ali no portal da SAP e dizer eu gostaria de fazer coach com alguém, eu vou lá e escolho qual coach, de qual região, de qual área, e posso fazer isso gratuitamente como funcionário. Mentoria também, a gente tem vários mentores, porque eu sou uma mentora. Se alguém quiser fazer uma mentoria de recursos humanos comigo, é só me encontrar lá na ferramenta de mentoria, marcar sessões, e assim por diante. Então, a gente tem muita coisa, além de todos os treinamentos que a gente tem, programas virtuais. Então, tudo isso já era virtual, porque como a gente Sim. tem cultura das coisas virtuais, por exemplo, assessoria de planejamento de carreira, de aconselhamento de carreira, já era virtual também. Eu marco um horário com um colega de RH que pode estar em qualquer lugar do mundo, eu faço isso com essa pessoa que é especializada em carreira. Então, como eu disse lá no começo, isso também ajudou bastante a esse momento, porque uma grande parte das coisas já acontecia assim. As pessoas trabalham em times que tem gente no mundo todo, então já faziam reuniões virtuais. Só que eu fazia muitas vezes lá do escritório, agora estou fazendo de casa, mas é com as mesmas pessoas e também virtual. Os meus treinamentos, a maioria eram virtuais. E o que a gente fez, claro, daí sim, com os treinamentos que a gente costumava fazer aqui presencial, a gente tem feito isso contratado de forma virtual. Então aí esses 10% se tornaram virtuais também, não tem mais 100%. nada até ano que vem, eu espero, e depois a gente volta. Porque também isso que dizem, nunca mais as coisas serão como são. Eu acho que não é bem assim. A gente também vai poder voltar e ir para o escritório se quiser. O que vai acontecer é que com esse modelo talvez seja muito mais fácil a opção de eu não quero mais ir para o escritório e isso vai ser mais bem aceito, digamos assim. Mas não que a gente nunca mais vai voltar, né? Eu acho que não. Não, acho que não. Acho que isso aí não vai acontecer. Mas é legal de te escutar também, assim, e borbulha ideias, né? Essa questão da mentoria, do quanto a gente dentro das empresas tem gente com aquela capacitação, com aquela condição que pode estar apoiando um colega. Claro que dentro, no caso de vocês, essa possibilidade é inclusive de você falar com uma pessoa de um outro país, de ter uma outra cultura, extremamente rico. Mas dentro das organizações menores, isso é possível também. E isso não tem custo. Então, eu acho bacana quando a gente usa esses recursos, porque a gente está desenvolvendo gente, a gente está fazendo com que essa pessoa, tanto que está prestando esse serviço, se sinta valorizado, como também quem está aproveitando o colega também se sinta, poxa vida, um dia eu também posso fazer isso. Eu também posso ser referência. Essa experiência que eu estou tendo aqui, no caso de quem fez a formação, né? Daqui a pouco, se eu quiser sair, eu fico com isso para mim. Isso é muito show. E a mentoria, por exemplo, é uma experiência muito legal, porque, claro, a gente usa a mentoria para coisas mais técnicas, mas tu, como mentor, desenvolve habilidades de liderança, de comunicação, né, relacionamento interpessoal, networking, e aquele que está recebendo aquele conhecimento, para ele é super importante, é um tópico que talvez ele tivesse dificuldade. Nós temos até, por exemplo, mentoria para apresentações. Nós temos um grupo de pessoas que é certificado em apresentações, conhece muito bem. E eu, por exemplo, eu estou aqui, eu preciso fazer uma apresentação e está me faltando ideias, eu estou inseguro. Eu posso marcar, né, uma sessão para essa mentoria e alguém que é especializado nessa P, pode estar em qualquer lugar do mundo, é um grupo de pessoas, ele vai me ajudar naquela apresentação, vai me dar um suporte. Então, assim, isso vai me ajudar para outras apresentações futuras e ele vai estar exercitando, né, essa habilidade dele de ensino, de tudo dessa habilidade. Então, é uma coisa assim que ajuda muito. A gente tenta ter muita coisa interna, fazer com que as pessoas tenham essa troca, se conheçam também e possam se exercitar, né, no sentido de ensinar e de aprender com as pessoas internamente. E como tu fala assim, então, aí não tem custo. A mentoria não tem custo. Eu só tenho que ter uma ferramenta, uma forma de fazer as pessoas se conectarem. Olha, eu aceito as habilidades dessa pessoa, fazer o match ali. E aí eu vou e peço, poxa, eu queria fazer mentoria contigo, por isso. Ah, tá, vamos marcar para tal dia, então marca 2 ou 3 sessões e faz esse processo. É uma coisa que qualquer empresa pode fazer, né? Adriana, agora eu fui olhar o relógio, tá acabando o nosso tempo, o tempo voou. Eu tinha certeza que isso ia acontecer, mas eu queria. Eu queria te dizer, então, semana que vem a gente tem o curso de negociações. A gente tem semana que vem o curso de negociações ágeis pela metodologia de Harvard, né? Eu e o Rafael Oliveira. Então a gente quer te dar uma cortesia e 10% também para tua equipe. Depois eu te mando o link. Obrigada, Helena. Maravilhoso, amei. E agora eu queria que tu pudesse te despedir do pessoal.
Sim, claro. Bom, de novo, muito obrigada. Amei, assim, pelo convite, a oportunidade de conversar contigo sobre esse assunto, né, que é super atual e até pensar sobre algumas coisas à medida que a gente vai aqui conversando. Queria agradecer também as pessoas que ficaram aqui nos ouvindo, né? Espero de alguma forma que a gente possa ter trazido algumas ideias que talvez possam ajudar ou ser, assim, uma base para alguma ideia de outras pessoas que trabalham em empresas, né? E muito feliz de participar, que eu desejo assim um excelente resto de dia para todos, um excelente final de semana e que todos se cuidem, né, para que a gente possa em breve estar em outras lives por aí, talvez numa situação melhor, com menos coronavírus, né, e já sem tantas coisas fechadas aqui em Porto Alegre, né, e no Rio Grande do Sul, já voltando mais a uma vida mais normal. Mas muito obrigada, Helena, pela oportunidade. E eu queria dizer assim que tu é uma pessoa muito maravilhosa, né? Simples. A gente às vezes, ai, Adriana, não sei quem, tarará, e tá aqui conosco trazendo exemplos do dia a dia, do restaurante, do funcionário, e eu acho que isso é a tua marca, sabe? Essa tua disponibilidade, a tua vontade de fazer o bem de forma simples, né? Então, muito obrigada por ter ficado aqui conosco, por ter aceitado o meu convite e ganhei meu dia. Tô bem faceira. Obrigada, Helena. Sempre que tu quiser, como tu disse, é só me chamar que eu estou por aqui. Adoro participar. Tá bom, foi muito bem na live, viu? Feedback aí pra ti, ó, cheio de elogio. Que bom, porque eu tava estreando na live e pensei, ai meu Deus, como é que vai ser isso? Mas que bom que então foi boa, já tô sabendo como me comportar em lives. Viu? Ó, nota 10. Tá bom. Beijo, obrigada, pessoal. Tchau. Tchau.